Posso? Você. Caralho. Ah, shit. Here we go again. É isso, galera. Aí vem Chapado Crítico. Vem aí, Chapado. Vem aí. Com mais uma merda de um filme do Silvio Santos. Eu vou te dizer, galera, tem alguma coisa mais constrangedora que aquela apresentação de IA feita pela família do Silvio Santos que deu tanto problema? Da minha família, que sempre me apoiou em tudo que eu inventava. Ou aquele filme onde botaram um apresentador conhecido, Rodrigo Faro, pra interpretar outro apresentador famoso conhecido, Gugu. E vira e mexe, não é mesmo? A gente recebe nesse canal Chapado Crítico um presentão, certo? Do universo e da Ancine, certo? Mais uma desgraça cinematográfica que a gente tem a sorte de poder analisar aqui como o primeiro filme do Silvio, um dos mais vistos desse canal. E como é semana do Natal, não é mesmo? Certo? Parece que o bom velhinho trouxe mais um presente pro Chapado, não é mesmo? Não pros pobres, que ele não gosta. Mas pra mim, eu vou te falar que a gente tá gravando isso na semana do Natal, mas não é exatamente o Natal que você tá assistindo esse filme, ok? Mas a gente tem, certo, um novo integrante do multiverso da loucura, Silvio Santos, certo? E agora o homem que já foi tudo no entretenimento, de morbidamente obeso a não. Vai enfrentar o maior desafio da sua vida até a próxima bomba que ele lançar nos streamings, não é mesmo? Empregar aqui um pouco de humanidade a um humano que parecia um boneco. A única coisa que prestou sobre o Silvio Santos, certo, tá na Disney, aquele seriado, que obviamente foi renegado por toda a família Brava Anel, porque deve ser tudo verdade, não é mesmo? Igual o seriado Tremembé Calcinhas. Arruma uma calcinha pra gente fuder bem gostoso. Então vamos embarcar, não é mesmo? Você e eu em mais uma decisão inexplicável do cinema nacional de financiar esse festival da besta e achar que isso vai dar dinheiro no cinema. Por acaso vocês que decidem essas coisas, vocês têm acompanhado o mercado cinematográfico? Sei lá, ninguém vai mais no cinema. Mas é óbvio, vão encher as salas pra ver essa merda. O Vingadores Ultimato brasileiro. Silvio Santos vem aí e todos não vão aí no cinema. Devia ter essa parte no título do filme. E aí vemos que Ancine, todas aquelas mamatas que a gente já conhece, né mesmo? Apresentam uma recriação do programa antigo do Silvio, mas, se possível, ainda mais cafona do que a gente lembrava. Tudo aí com um filtro VHS antigo passando numa TV de tubo. Porque sem isso, né mesmo? Essa merda que a gente tá vendo podia se passar em qualquer época dessa porca TV aberta brasileira. Cafona desde 1960, alguma coisa, quando ela foi inventada. Eu não sei qual foi o ano, mas eu tô chutando que foi esse. A TV Tupi. Tupi caminha dentro, só se for, não é mesmo? Créditos rolam enquanto somos presenteados com talvez a pior encenação de Silvio desde as filhas dele apresentando os programas que ele deixou no ar. Pra levar muita alegria, pra deixar seu domingo mais incrível. E aí temos Hassum, né mesmo, balbuciando falas com a má vontade de quem tá fazendo Divertix na Globo. Agora ficou muito alto, não precisa gritar que eu não sou surdo, vai gritar na casa da sua avó. Eu vou te falar, olha, o que ele faz aqui não parece uma imitação do Silvio, não parece o Silvio original, aliás, não parece nada. Parece, na verdade, o seu tio de peruca tentando fazer graça ruim em algum almoço de família. Eu imitava, tá vendo, o Silvio Santos, mas porra, todo mundo imita o Silvio Santos. E aí, né mesmo, quem tá assistindo esse programa que a gente tá vendo, certo? No próprio filme, é claro, porque no cinema é ninguém, certo? Aliás, liberem os números das bilheterias desses filmes, por favor. A gente quer ver. A gente não pagou isso aí? Meio? Sei lá. E é uma daquelas chatas, né mesmo, que tá assistindo do BBB, que também canta, sei lá. Atenção para o recrutamento do exército da Fada Sensata. Eu sei que a minha descrição foi tão genérica que você achou agora que é o Fiuk que eu tô falando, mas não. É a cantora, atriz, oportunista, esperta de reality show Manu Gavassi. Opa! Estamos agora em São Paulo de 1989, época em que todos os seres humanos eram super burros, machistas e cheiravam pó 24 horas por dia. Olha como eles eram, aliás, no passado. Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos?
19. Tem quantos anos, Francisco? 19. E aí somos presenteados ao planeta merdário, não é mesmo? Cobrindo a candidatura do Silvio à presidência. Oba, agora a gente descobriu o momento da vida dele que mereceu um filme inteiro. Momento em que a vida dos brasileiros estava por um fio, não é mesmo? Com a possibilidade dele ser eleito. É o 26, o Silvio Santos chegou a nossa vez. E aí, Perry Lahan White, que também, né mesmo, é um dos que tá em praticamente todos os filmes nacionais. Bem-vindo ao Clube, Lahan! Tu embrulha pra viagem. E ele comanda esse jornal que mais parece de algum seriado da Globo, pilotado, que foi ruim demais pra ir ao ar. Tudo é artificial e não passa em nada a ideia que isso se passa em 1989. Mas... beleza. E aí, como parte da imprensa golpista, que é toda a imprensa de massa, não é mesmo, certo? Eles estão na missão de eleger Silvio e fuder todo o Brasil no processo. E aí, cara, do nada aparece o The Flash, falando meio indiano, segurando um celular, cara. Tu acredita nisso? E que tal na hora? E olha, maneiro esse jeito de enfiar um mesh no filme. Parabéns. Finalmente, hein, Brasil? Melhor parte do filme. E aí, JJ Estúpido Jameson, né, mesmo, dá a missão aí pra nossa Bruna Marquezine genérica cobrir aí Silvio Santos durante 15 dias. Eu quero você pensando, escrevendo, respirando o Silvio Santos 24 horas por dia durante 15 dias. Ficar grudada nele, babando o ovo dele. Trabalho esse feito por Lívia Andrade durante anos depois, né, no futuro. E como toda geração Z, né, mesmo, ela acha Silvio super brega já em 1989, quando nem existia geração Z ou a palavra brega. E se ela tiver carisma zero e atuar igual uma porta sem alma, ela é perfeita pra trabalhar no SBT. Depois ela começa a fingir que trabalha, sendo bem filmada, folheando um monte de caderno, e ela é levada pro Projac do palhaço It, cheirador de pó vulgo Bozo, pelo querido Marcelo Adnet, da Síria, e eles têm um diálogo, né, mesmo, que reflete tudo que falam na vida real sobre o Silvio Santos, só que a verdade é que ninguém fala nada. E aí vemos que o Uber Adnet já interpreta melhor Silvio Santos que Hassum. Então, vem pra cá, vem você. E aí parece que Manu e Adnet são o que seria referido hoje como o casal heteronormativo cis. E vemos o Rock mais mal escalado do mundo, certo? Porque ele tem 2 metros de altura. E o Rock tinha 1,5 metro. Mas, ok. E nossa Lois Brocha Lane, a repórter intrépida, conhece Silvio, que tá naturalmente de terno e gravata, fritando um bife no seu camarim. E agora temos a entrevista mais bombástica desde o documentário sobre Diddy, do 50 Cent, que foi lançado na Netflix, só que totalmente ao contrário. Nada bombástica ou relevante. E a química entre os dois atores, enquanto eles simplesmente vomitam o texto de qualquer jeito pra pegar o cachê e vazar, é só comparável à química entre Manu Gavassi e um homem de peruca escrota fazendo a lei do mínimo esforço por dinheiro. Não tudo por dinheiro, o mínimo esforço por dinheiro. E eu vou te falar, e aí os segredos começam com a revelação que Silvio nasceu em 1930 e não 2000 antes de Cristo, como se acreditava. E aí Manu, né, mesmo, não quer assistir a gravação do programa dele, porque assim como todo brasileiro hoje em dia, ninguém quer. Mas ela vai do mesmo jeito, ficando totalmente imperceptível no meio de crianças que têm sua exata altura. E aí temos a recriação da cena do bambu. E o bambu? Foda-se o bambu. Só que a recriação é de um jeito hiper sem graça e nada a ver com o vídeo original, e mudando a piada original com uma coisa ainda mais sem graça. O poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. O poste da luz em cima, a mulher da luz embaixo. E aí Silvio, depois dessa recriação horrorosa, olha pra câmera quebrando a quarta parede e pergunta: por essa você não esperava, né? Não. Porque é horrível, então ninguém esperava. Igual o resto do filme. Ninguém esperava essa merda. E aí ela toma, né mesmo, Manu Ayahuasca escondido ou qualquer merda, porque ela começa a ver Silvio entrevistando ele mesmo criança. E essa cena, vou te falar, não faz nenhum sentido e nem a maneira, porque ela não é fã dele, certo? E não tá drogada. E nem sabe como ele seria criança. Talvez ele criança fosse igual o Dudu cagado e a plateia toda, né mesmo? Que é basicamente...
Eu tenho a sensação de estar assistindo na íntegra um daqueles programas horríveis de auditório de 1980, só que de um jeito piorado. Nem pra usarem um filtro pra parecer antigo ou dar a ilusão que isso foi feito há um tempo atrás. Jassa, o cabeleireiro das celebridades que só corta o cabelo de uma celebridade e ficou mais famoso que o cabeleireiro Scrap Coco. Do filme Zohan. E numa época onde todos eram machistas, não é mesmo? O Carrapato com CLT, Manu Gavassi, não é mesmo? Fica puta por Silvio ser machista. Ué! Tô pra quebrar, os homens tudo chorando, tentando acompanhar. E também aprendemos, certo, por que ele escolheu o nome Silvio Santos e mais algumas informações que a gente pode ter em qualquer outro lugar ou qualquer obra audiovisual já feita com Silvio Santos. E aí, como esse filme precisa preencher pelo menos 1h20, não é mesmo, de conteúdo, aspas, e toda a equipe jornalística fica hiper puta porque o nome dele não tá na cédula eleitoral, certo? Ah, meu Deus, e agora? Como que ninguém vai poder não votar nele? Vou te falar, é como fazer um filme sobre a época que aquele chupeta do capeta, Kanye West, né mesmo, foi candidato à presidência. Ninguém ligou na época, ninguém liga agora. E aí, quando o Silvio descobre, certo, que não vai ter o nome na cédula, ele caga baldes pra isso por causa de todo o dinheiro que ele tem na vida. E isso, ele tá pouco se fudendo pra isso. É só mais uma aventura ridícula. A aventura vai começar! E se você gostou, galera, de filmes biográficos Ray, ou Malcolm X, ou O Mundo de Andy, ou até aquele do Stephen Hawking, se prepare para Hassum, pegando o caminho oposto desses atores e desincorporando o Silvio Santos nesse filme. Porque é como ver, desculpe, um dinossauro tentando imitar uma espiga de milho. Não faz nenhum sentido e é idiota. E vamos botar, galera, o cringeômetro na tela para essa cena dele explicando que seu número na cédula é 13. Quer dizer, 26, desculpa. Explodiu. E agora o casal mais irritante e artificial desde Virgínia e das Beths e Vini Jr., não é mesmo? Manu e Adnet do Cazaquistão discutem sobre como o síndrome de Estocolmo já pegou Gavassi e ela tá gostando dessa aberração do filme que a gente aqui tá chamando de Silvio. E o namorado cobra de Gavassi quando ela vai falar algo controverso, talvez, sobre o esquema das rachadinhas. Digo, telecenas, supostamente, porque a gente não tem nenhuma prova, a gente não tá querendo insinuar nada, só supostamente. Mas ela responde, né, mesmo, que o roteiro desse filme é bem raso e ruim. E ela vai evitar qualquer merda controversa. E aí, depois de Manu saber que todos os jornais internacionais estão de olho neles, tipo New York Times e Clarim Diário... E vai ser muito fácil, galera, esquecer que o filme se passa nos anos 80, porque a recriação de época é praticamente nula. Mas você vai lembrar, porque eles vão falar que o Collor vai ganhar. E isso aconteceu no passado, né, mamãe? E todo mundo lembra dessa merda de época, não é mesmo? Que o nosso dinheiro foi pro caralho. Igual hoje em dia. E aí depois a gente vê Hassum, né mesmo? Fazer campanha eleitoral pras colegas de auditório dele, e Maui, numa cena que parece ter sido tirada de um sketch ruim de Zorra Total que não foi aprovado. Que é, na verdade, qualquer sketch de Zorra Total que foi aprovado. E aí o gigante gentil Rocky revela que os aviões de dinheiro, apesar de falsos, valiam tanto quanto dinheiro brasileiro, ou seja, nada, porque era meio verdadeiro, só que era falso. E revela também que já foi, numa invertida, patrão de Silvio Santos e que demitiu ele, porque ele sabia ganhar dinheiro demais. E aí Manu transforma essa forma decadente em Munkéfera e pergunta pra Rocky uma pergunta direto do futuro, do ano de 2020. O relacionamento entre Lombardi e Silvio não é super abusivo porque Lombardi nunca mostra a cara. E Rocky se mata. Não fui eu que tentei, mas não consegui. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. E aí Manu BBB Girl Power conversa aí com Lombardi numa jogada narrativa tão infantil quanto aqueles desenhos do Muppets que a gente via quando era criança. A cara de Lombardi nunca é mostrada pela câmera. Mas do lado da Gavassi fica fácil fazer essa jogada de câmera, porque ela é uma anã. E os diálogos e a narrativa e a direção e atuações nesse filme são tão infantis que Chiquititas ligou pedindo a participação nos lucros do filme. Lucros em cima de zero?
Chiquititas, eles não aprendem. Manu discute, né, mesmo com seu chefe sobre o complicado cenário dos bastidores políticos, achando impossível Silvio não ter nenhum podre no passado dele pra ser desenterrado pelos adversários dele. E aí ela toma a ayahuasca de novo, né, mesmo, e começa a ver Silvio entrevistando ele mesmo, que é considerado uma das top 3 piores viagens de ayahuasca, depois de homenagem a Trois com os próprios pais e conversar com uma árvore enquanto você tem diarreia. E nessas sequências que ela vê isso, né mesmo? Ela tem as respostas reais para as perguntas dela? Não dá pra entender. Silvio por Silvio. E aí a gente tem aquele momento Chaves, onde seu barriga conversa com o Nhonho na mesma cena. Nhonho, onde você estava? Eu estava lá fora, papai. Só que é Hassum com ele mesmo. E é onde conhecemos a futura esposa de Silvio, responsável por todas aquelas novelas horríveis sobre crianças detetives e remakes de Chiquititas, Infinitos e Carrossel Infinito. E o limite entre cafonice e mau gosto é totalmente cruzado nessa cena, elevando o nosso cringeômetro a níveis jamais vistos. Uou, ainda bem que a gente sobreviveu, não é mesmo? Do nosso bunker, porque o cringe foi tanto que a Terra explodiu. E depois a gente tem a origem do romance entre Silvio e Abravanel, certo? Um piquenique que eles fazem, estilo aqueles que o Ted Bundy fazia, narrado pelo nosso querido Lombardi. Depois disso, o casal 20, da total falta de química, começa a brigar, porque alguma coisa tem que acontecer nesse filme, não é mesmo? Isso é o mais perto que a gente vai ter de alguma coisa acontecer nesse filme. E agora, no filme, a Globo Lixo tá difamando Silvio, o caos se instaurou no SBT, a emissora mais feliz do Brasil. Lembra dessa merda? Feliz, mas pra chafariz. Chafariz de merda. Sem Chaves, vocês não teriam nada. Nada. E agora se infiltrando clandestinamente no SBT, igual ninguém quer fazer na vida real, Manu Chatassi encontra John Travolta no filme Hairspray, interpretando Iris Abravanel, Iris Travolta-nel. E lá, certo, as duas minas têm uma conversa de mulher pra mulher. Mulher milionária, sem contato com a realidade, com mulher pobre fudida, com delírios sobre a realidade romantizados. De mulher pra mulher, que nenhuma mulher real é. De mulher pra mulher, minha pia. E aí Silvio resolve conversar com Gavassi, porque a gente ainda tem 20 minutos de filme pela frente. Não porque alguém tá ansioso pelo desfecho da trama, porque assim como em Titanic e Chosen, a gente já meio que sabe o final. Trump venceu e Silvio diz que vai desistir da campanha eleitoral se atacarem a família dele. Ai, meu Deus, então o filme acaba aí. Yeah. Não, Silvio começa a contar sobre um assunto super tabu. Imposto de renda do SBT. Não, brincadeira. Sou possível transfobia? Eu sempre tive vontade de sair com um homem. Não, sobre sua primeira esposa que ele escondeu do mundo inteiro. E tentem não rir, que essa é a única parte engraçada do filme. Sobre o pretexto das fãs mulheres dele ainda poderem sonhar com carcar ele. Meu Deus, o ego. Meu Deus, a desculpa esfarrapada pra continuar solteiro. E aí a gente descobre, certo, que a primeira esposa dele é a mesma do Mion no filme MMA, Vanessa Giacomo, a atriz especialista em interpretar esposas que estão morrendo de alguma doença incurável em filmes. E se você queria ver uma interpretação de Silvio bem humana e como ele seria na vida real, não vai ser aqui que você vai ver isso acontecer. Que só tem uma coisa mais falsa que Hassum de peruca imitando o Silvio. Hassum de peruca imitando o Silvio deprimido. Itlist. E aí nas eleições, Collor aparece em primeiro e aí Doc Brown e Marty, certo, aparecem pra ir tentar mudar o passado horrível que a gente teve. Não, isso seria um filme maneiro que não é esse. Depois disso, somos presenteados com a pior recriação daquele show de calouros. Lá, 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 ya, lá, 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 ya, lá, ya, lá, lá, ya, lá. Lá, 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 ya. Olha como a TV era horrorosa nessa época. Com o filme aqui fazendo um esforço consciente de escalar atores que não parecem em absolutamente nada com suas versões reais. Parabéns pro filme, isso foi uma sacada. Foi tão ruim quanto o resto do filme. E sem sacanagem, a gente vê a entrada insuportável de todos esses jurados, assim como no programa real. Parabéns pro filme no quesito chatice e falta de criatividade. 10. E Silvio revela nesse programa que ele é o primeiro calouro da noite, porque na política ele é calouro e
Depois tenta fazer. A única pessoa que foi no cinema ver isso não fui eu. E ir embora antes do filme acabar, lendo uma carta chatíssima e redundante da esposa dele sobre como ele é foda. Isso tudo cortado com imagens ridículas deles passeando pelo Projac do SBT. E aí mesmo ele perdendo a eleição, galera, todos na redação da Futura Choquei comemoram enchendo a cara porque não tem ameaça deles perderem o emprego, já que o emprego deles é concessão pública, né? Eu não sei. Eu sei que eles mandam tão mal que eles têm a certeza de não serem demitidos. E aí, pra combinar com o resto insoso desse filme, né mesmo? O casal Adnei e Gavassi continuam juntos e todos dizem na plateia um sonoro foda-se. E aí depois todos os parentes da Gavassi vão conhecer Silvio pessoalmente, que isso era uma coisa que ela evitava fazer durante o filme por algum motivo idiota aí que não interessa. E aí termina o filme com um clipe de imagens dele apresentando o programa, uma música tocando do Roberto Carlos, e nem a sua avó ou tia sexagenária vai comprar essa merda. E as lágrimas escorrem, só se for do cu das pessoas, que não vai ser do olho, só se for lágrima de raiva. Perdido 1h20 que esse filme tem. Ele não chega nem a 1h30. Não é mesmo? Essa lixeira atômica. Eu vou te falar, que raiva desse filme existir. Esse filme é a representação de tudo que é errado e ruim no cinema nacional e que deveria acabar imediatamente. E termina, né mesmo, finalmente com Chatasse Gavassi dizendo que Silvio é o cidadão Kane sem trenó. Uma referência que o público médio de Silvio Santos jamais entenderia. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 49. E aí, depois de um momento emocional nível 0, sobre por que Silvio faz o que ele faz, certo? E a gente ter nenhuma resposta, alguma coisa pseudo-artística e intelectual. Temos um letreiro dizendo que ele trabalhou até sei lá que idade, morreu, não sei o que lá, enfim. Eu vou te falar, esse filme não é engraçado, não serve como documentário, não serve como comédia. Eu vou te falar por que ele não é filmado sério o suficiente pra ser levado a sério, ele não tem graça pra ser engraçado, e ele não é bem atuado pra ser tipo, sabe, um estudo sobre como um ator encarna de verdade um papel e você esquece que é o Hassum e você só vê Silvio na tela. Não, isso não acontece. E também não é um exposé sobre os bastidores da política, um doc sobre como funciona a engrenagem podre que movimenta esse país. De 0 a 10, a nota é um erro enrolado num equívoco amarrado por uma desgraça. Urinado em cima por 10 monstros com ebola e leptospirose. Esse filme parece um piloto de um seriado horroroso que nunca foi ao ar e nunca deveria ter ido como forma de filme em um cinema perto de você, em Madureira, porque deve ser o único lugar que algum cinema aceitou transmitir essa merda pra perder toneladas de dinheiro, enquanto poderia estar botando um filme, sei lá, que pelo menos 3 pessoas querem pagar pra ver. Uma desgraça atômica. Lixo, lixeira morfética. Nota 10. Brincadeira. Você já viu minha nota. Mais um pro hall. Eu espero que esse seja o último sobre Silvio Santos. A não ser que seja Silvio Santos contra zumbis, Silvio Santos contra vampiros, Silvio Santos com uma metralhadora, qualquer merda que fuja à realidade enfadonha que a gente já tá careca de saber, acrescentando 0,0 de informações ou criatividade sobre esse assunto que a gente já tá careca de saber sobre. Uma lixeira. Essas pessoas deviam ter vergonha de trabalhar aqui. Diferente de mim, que sou muito orgulhoso do trabalho que eu faço. Um trabalho pra elucidar, certo? E conscientizar a população brasileira, que muitos poucos entendem. Mas você que tá aqui nesse canal entende. Você que ainda não entende, talvez você se torne membro desse canal hoje, né mesmo? Assine, dê like, curta, compartilhe. Tudo que alimenta esse canal, igual um gremlins. Ah, lá, lá, lá. La 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 la